Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão te fazer alcançar o faturamento de um ano em apenas 7 meses. E o tema de hoje é: como fazer a minha empresa crescer? Como planejar o crescimento do meu negócio? No episódio de hoje, eu vou te mostrar como você pode planejar o crescimento da sua empresa e transformá-la em uma empresa bem-sucedida e próspera. Vamos lá? Então vamos lá, eu já estou aqui com a minha colinha, com o meu roteiro, para eu não me esquecer de nada, tá bom? E nesse início eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês. Bem, a gente vai falar sobre como planejar o crescimento de uma empresa. E geralmente, os pequenos e médios empreendedores, quando pensam em crescer, eles pensam logo em o quê? Eu tenho que aumentar as vendas, eu tenho que vender mais. E aí se dedicam a vender e a vender. Só que isso, somente isso, não é suficiente. É claro que quando a gente está buscando o crescimento da empresa, a gente sim vai focar no crescimento das vendas, no aumento das vendas, mas só isso não é suficiente. E é o que a gente se depara por aí, né? Os empreendedores querendo vender, e eles se consomem ali só pensando em vendas e não pensam em outros aspectos do negócio que também são importantes para fazer com que ele cresça. Então, por exemplo, algo que é extremamente importante é cuidar das finanças, tá? Sem cuidar das finanças não existe empresa próspera, não existe empresa bem-sucedida. É preciso fazer a definição do modelo de negócios. Eu vejo muito por aí empreendedores que simplesmente começam, a operar, abrem os seus negócios e nem ao menos definiram o seu modelo de negócios, que é o quê? Como é que a empresa vai operar? Como é que vai ser o funcionamento dessa empresa? Então é preciso fazer isso também. É preciso definir qual é o seu público-alvo, quem você quer atingir. É preciso cuidar da liderança. A sua empresa cresce por meio das pessoas. Então o que te trouxe até aqui, as suas habilidades empreendedoras que te trouxeram até aqui, não necessariamente e muito provavelmente não vão te levar para o próximo nível. O próximo nível você vai conseguir por meio das pessoas, por meio do trabalho das pessoas, por meio da eficiência de quem está trabalhando com você. E isso a gente só consegue cuidando da liderança, tá? Então, quando a gente se preocupa apenas com vendas, a gente deixa de controlar e de se dedicar a outros aspectos do negócio que são extremamente importantes. E às vezes a gente nem se dedica assim às vendas, mas a gente acaba arrumando a casa, vamos dizer assim, cuidando de várias coisas, criando processos, criando estrutura, organizando a empresa. E quando a gente vê, a gente está na rota do crescimento. Por quê? A gente não se preocupou necessariamente com vendas, mas a gente organizou tanta coisa, a gente deu tanta estrutura para a empresa e quando a gente vê, a gente está na roda do crescimento. Então, não necessariamente a empresa cresce somente se ela cuidar das vendas. Não, pelo contrário. Ela cresce sim, cuidando das vendas, mas ela cresce cuidando dos outros aspectos também. Aqui só para exemplificar, para ficar um pouco mais claro, por exemplo, se você cuida somente das vendas e você não cuida das finanças, você pode estar não tendo o lucro ou o retorno financeiro que você deseja. Ou, às vezes, você pode estar até tendo prejuízo, sem nem saber, porque você não está cuidando das vendas. Ou melhor, você não está cuidando das finanças. E aí você pode pensar, nossa, mas eu estou vendendo mais. Eu era para estar crescendo, eu era para estar vendo a cor do dinheiro. E não vê, porque está tendo N gargalos que você não está controlando, que você não está atento, e aí seu dinheiro está indo por água abaixo. Então, só cuidar das finanças não é eficiente. Não vai trazer o crescimento que você deseja para a sua empresa. E você pode até estar crescendo cuidando apenas das vendas. Mas, se você cuidar de outros aspectos relacionados à gestão do seu negócio, você vai crescer muito mais. Então, cuidar das finanças
cuidar das vendas, não necessariamente vai te trazer o crescimento que você precisa. Mas qual é a solução para corrigir isso, já que cuidar apenas das vendas não é suficiente? Bem, a solução é planejar. E quando a gente planeja, a gente faz tudo isso que a gente conversou, que é criar estrutura, criar organização, cuidar das finanças, prover segurança financeira para a empresa, cuidar da liderança, né? Desenvolver as pessoas que trabalham com você para que elas tragam cada vez mais resultados. E mais resultados se refere em dinheiro, em aumento de faturamento. A resposta para isso é fazer um planejamento. E para isso existe uma ferramenta que é fundamental para qualquer empresa, para empresas de todos os tamanhos e todos os portes, que é o planejamento estratégico. A grande questão é que geralmente o pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor, não está muito ligado no planejamento estratégico, não. Ele fica ali no dia a dia da empresa, entra dia, sai dia, ele fica ali trabalhando naquilo que surge, muitas das vezes apagando incêndios e não está muito preocupado com o planejamento estratégico. Às vezes não sabe nem que precisa fazer o planejamento estratégico, quanto mais saber fazer o planejamento estratégico. Não estabelecem metas para o negócio e aí a empresa ela fica ali como um barco à deriva, sem saber para onde vai, sem rumo, sem estratégia, sem nada. Apenas vivendo dia após dia e esperando que as coisas melhorem por si só. Isso não vai acontecer. E o planejamento estratégico, ele veio exatamente para corrigir isso, para dar um norte para o negócio, para dar um rumo para o negócio, para dizer para o dono do negócio aquilo que ele precisa alcançar, aquilo que ele precisa atacar para fazer de fato a empresa crescer. Mas, afinal de contas, na prática, o que é planejamento estratégico? Então vamos lá. Planejamento estratégico é quando você tira um momento, você para e pensa, sabe, sobre o caminho da empresa, sobre o lugar que você quer que a empresa esteja em um determinado período de tempo. Então você para, você pensa, não, peraí, eu quero que a minha empresa esteja nessa posição em determinado tempo. Eu quero que ela alcance X de faturamento, eu quero que ela alcance Y de quantidade de clientes, eu quero que ela alcance Z de quantidade de vendas efetuadas. Só para citar alguns exemplos. Então é um momento que você para e você reflete sobre aonde você quer que a sua empresa chegue. E aí você vai elaborar um plano de ação, um planejamento de coisas que você precisa executar para fazer a sua empresa chegar lá. Então, isso é planejar estrategicamente. E aí você pode até falar assim, Carol, mas espera aí, isso aí tá me soando muito difícil, isso aí tá me soando coisa de grande empresa, no meu dia a dia eu não tenho tempo para fazer isso não. Calma. É claro que uma grande empresa, né, uma multinacional, por exemplo, ela faz sim o planejamento estratégico dela e é claro que é muito mais complexo do que seria para uma pequena e uma média empresa. Então, o planejamento estratégico, ele é para todo tipo de empresa. Basta apenas que ele seja adaptado à realidade do pequeno empreendedor. Leva tempo? Leva. Né? De início, como você ainda não sabe exatamente, você vai ter que aprender, vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas depois, você senta ali em 2 ou 3 dias, no máximo você elabora o planejamento estratégico para o ano todo. E você pode falar, mas eu não tenho como parar 2 ou 3 dias. É por isso que a tua empresa não cresce. Porque enquanto você fica ali só focado no operacional, trabalhando, sem parar, sem se distanciar um pouco e planejar a empresa, olhar para a empresa, trazer um pouco de perspectiva e planejar o que você quer para ela, planejar as ações que vão ser executadas para levar essa empresa onde você quer, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não tem tempo. Seu tempo é só para ficar ali, apagando incêndio, atendendo as demandas do dia a dia. Você não para pensar na estratégia do seu negócio. E aí, quando é que você vai ter tempo?
Nunca. Você nunca vai ter tempo. Porque se você não para planejar o seu negócio, para rever o seu negócio, para criar estrutura, para organizar o seu negócio, para definir um rumo para ele, você vai ficar a vida inteira apagando incêndio, sendo consumido pelas demandas do dia a dia, trabalhando 14, 15, 16, 18 horas por dia. E vai continuar sem tempo. Porque nada funciona no automático, nada cai do céu e opa, peraí, agora minha empresa tá indo ali no rumo certinho. Não, é você que cria esse rumo. Então, o planejamento estratégico, depois que você aprendeu os fundamentos dele, você senta em 2, 3 dias e faz. Mas tem que sentar e fazer, tá? Senão a sua empresa vai continuar ali, ó, patinando no dia a dia, sem um rumo, sem saber para onde está indo e sem alcançar os resultados que você tanto deseja para o seu negócio e para você também, ok? E aí eu quero trazer ainda mais luz sobre esse aspecto do que a gente está conversando aqui agora e falar sobre mais alguns benefícios de se realizar esse planejamento estratégico. A gente já falou aqui, né, que sem o planejamento estratégico a empresa fica sem rumo, fica sem norte, você fica ali só apagando incêndio, a empresa não sai do lugar, não alcança os resultados que você gostaria. Por si só, isso aí já se transforma em benefícios, né, quando você de fato consegue planejar e executar esse planejamento na sua empresa. Mas quais são os benefícios de se realizar o planejamento estratégico? Eu separei algumas coisas aqui, a gente já comentou vários deles, né? Falamos que quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente coloca a empresa na rota do crescimento, a gente alcança mais resultados com o nosso negócio, você deixa de ficar apagando incêndio, trabalhando ali só na demanda do dia a dia e você passa a trabalhar voltado para uma meta, voltado para um foco, para um rumo específico e com isso a empresa cresce, ela deixa de estar estagnada e ela traz os resultados que você tanto deseja. Mas, além disso, existem outros benefícios que eu quero compartilhar aqui com você. Quando você faz o planejamento estratégico, isso te possibilita te proteger de crises, tá? Ah, Carol, mas como é que eu vou me proteger de crise se eu não tenho como saber quando elas vão acontecer, né? Por exemplo, a gente vivenciou uma grande crise aí, uma crise sanitária, e ainda temos o reflexo disso, mas não tinha como a gente saber. Sabe? Não tinha como a gente se precaver, vamos dizer assim, sabendo dessa crise. De fato, não tinha como a gente saber. Mas quando você planeja o seu negócio, você começa a criar segurança. O que é segurança? Você começa a criar caixa para que você consiga segurar a empresa diante de eventualidades. Você consegue criar caixa para investir no crescimento da empresa. Isso tudo faz parte do planejamento estratégico. Então, ele te permite se proteger de crises. Outro benefício que o planejamento estratégico traz é que ele te possibilita se proteger da concorrência ou até mesmo estar à frente dela. Por quê? Porque no planejamento estratégico a gente faz um estudo daquilo que está externo ao ambiente da empresa. E aí, com isso, a gente consegue ver o que está acontecendo do lado de fora, inclusive o que está acontecendo com a concorrência, aquilo que eles estão implementando. Então, a gente consegue não apenas se proteger da concorrência, como muitas das vezes estar à frente dela. Por quê? Porque isso ajuda também a gente aproveitar e implementar novidades que estejam surgindo no mercado, certo? Se a gente está ali no momento do planejamento estratégico, olhando para fora do que está acontecendo na empresa, a gente consegue ver o que está surgindo de novidade, de tendência para o mercado que a gente atua e aí a gente consegue agir em cima disso. Tá? Então faz com que a gente esteja à frente da concorrência e faz com que a gente se antecipe às novidades, ok? E um outro benefício que o planejamento estratégico traz é que ele te possibilita construir, a gente já meio que falou aqui, mas ele te possibilita construir uma empresa próspera, uma empresa de sucesso. E uma empresa de sucesso é um dono de sucesso. Uma empresa próspera é um dono próspero.
Uma empresa rica faz com que o dono seja rico. Então imagina você alcançar tudo que você deseja para sua empresa e consequentemente para você e para sua família, segurança financeira, prosperidade, disponibilidade de tempo para usufruir de tudo isso. E tudo isso o planejamento estratégico é capaz de fazer. Mas aí você até pode me perguntar, Carol, eu não sei planejar, eu gosto do improviso, eu gosto de trabalhar no improviso, ou então, eu até sei planejar, mas eu não consigo ter a disciplina para implementar o planejamento, ou, eu não acho que vale a pena planejar porque o cenário é incerto, enfim. Se eu não fizer o planejamento, o que acontece? Eu consigo crescer? E aí eu te respondo. Eu não diria que você não consegue crescer, você até consegue crescer. Existem sim muitos empreendedores que focam só na venda e acabam sim crescendo, acabam aumentando o faturamento, o número de vendas, acabam sim crescendo. Mas o que adianta você crescer e não desenvolver a sua empresa? Porque crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. O que adianta você crescer e ali por trás está tudo desorganizado, é tudo uma bagunça. Você não consegue ver a cor do dinheiro. Você vende, mas no final das contas parece que aquilo não funcionou, não adiantou nada. Você não tá vendo a cor do dinheiro. Não está sobrando dinheiro para você. Por quê? Porque é só o crescimento. Você não fez ali o alicerce, sabe? Para desenvolver a sua empresa e de fato você alcançar tudo isso que a gente já conversou. Então, se você realmente não faz o planejamento estratégico, você vai tocar o dia a dia da sua empresa ali, sabe? Sem rumo. Você não vai ter um norte, sabe? Algo que te diga, não, peraí, vamos por aqui. Porque a gente planejou isso aqui vai possibilitar a gente alcançar isso aqui. E aí, como falam, né? Eu não lembro se essa frase é de Peter Drucker, mas enfim. Para quem não sabe para onde vai, não, é do filme do País Alice das Maravilhas. Como é que é? Filme Alice no País das Maravilhas. Pronto. É assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí você fica ali no dia a dia da sua empresa sem rumo, trabalhando sem estratégia, apagando incêndio, indo de um lado para o outro, sabe, como um barco à deriva, e surge um negócio aqui, você corre para resolver. Surge outro negócio aqui, você corre para resolver. Surge um problema com o funcionário, você corre para resolver. Surge um problema com o cliente, você corre para resolver. E aí chega no dia, você tá assim, ó, esbaforido, e você olha para ele e fala, meu Deus, o que eu fiz? E a empresa não sai do lugar. Outro ponto também é que a empresa não vai crescer. A gente já falou bastante sobre isso, né? A empresa não vai crescer. Você não vai criar as condições de segurança que a sua empresa precisa, tá? Quando chegar uma crise, você vai sucumbir. Por quê? Porque você não organizou. Você não criou segurança, você não criou caixa. E aí o que adianta? A empresa está vendendo pra caramba e de repente fecha as portas. Não tem estrutura, não tem caixa, não tem processo. Não tem desenvolvimento para segurar a empresa ali no dia a dia e a cada dia ela ir melhorando e crescendo cada vez mais. E o outro ponto também, você não vai conseguir aumentar o faturamento. Você até pode conseguir, né? Como a gente conversou, trabalhando ali, focado nas vendas, mas você não aumenta o lucro, não vê a cor do dinheiro. E aí, outro ponto é que você não vai conseguir conforto e segurança financeiros. Lembra que eu falei? Empresa rica, o dono rico. Mas quem tem que crescer primeiro é a empresa. Quem tem que enriquecer primeiro é a empresa. E aí depois o dono vem colhendo os frutos dessa prosperidade. E aí, qual é o melhor momento para você fazer o planejamento estratégico? Eu espero que a essa altura você já esteja, já tenha se conscientizado de que você precisa fazer o planejamento estratégico do seu negócio se você quiser que ele saia daqui e vá para outro patamar. E aí o céu é o limite. Mas qual é o melhor momento para você fazer? Então vamos lá. O melhor momento para se fazer o planejamento estratégico é no ano anterior. Por exemplo, estamos em 2022. O melhor momento para você ter feito o planejamento estratégico da sua empresa era lá por volta do quarto trimestre do ano de 2021. Mas
Se você não fez, né, você não sabia dessa importância ou nem tinha se atentado para a necessidade de fazer o planejamento estratégico ou nem sabia que isso existia, tudo bem. O melhor momento é agora. Se você não fez, o melhor momento é agora. Se você, não sei, se a gente estivesse no meio do ano, né, e você ainda não tivesse feito o planejamento estratégico, o melhor momento seria no meio do ano. Entende? O melhor momento é agora. É agora que você tem que parar e fazer o planejamento estratégico. E aí você vai fazer o planejamento e vai implementar esse planejamento ao longo do ano. É ele que vai nortear as ações da sua empresa ao longo do ano. E aí, quando chegar lá para o final do ano, lá no quarto trimestre do ano, por volta de outubro, novembro, você vai sentar de novo e você vai fazer o planejamento estratégico do ano seguinte. Então, todo ano você faz o planejamento estratégico e no ano seguinte você executa esse planejamento. E aí é claro que vão ter ajustes, vão ter correções de rota, né? A vida acontece, o mundo gira, nada permanece exatamente igual e nem tudo acontece como a gente planejou. Então é normal acontecer correções de rota, tá? Mas o que não pode acontecer é não fazer o planejamento e continuar gerindo a empresa sem rumo, sem uma estratégia, sem um caminho a seguir. E a cada vez que você roda esse ciclo, né, que você faz o planejamento, executa, faz o planejamento, executa, faz o planejamento, executa, você vai ficando melhor nisso. Tanto em planejar quanto em executar. Você vai ficando melhor e a sua empresa vai alcançando cada vez mais resultado. Da primeira vez que você planeja, a empresa já alcança um patamar. Já na segunda, já alcança outro. E na terceira, alcança outro. E com o tempo, a sua empresa vai alcançando um patamar de desenvolvimento tão grande que sem o planejamento você não teria alcançado. E aí, né, de início, você, como eu falei, né, você ainda não sabe, provavelmente você ainda não sabe como fazer, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas depois, você senta em 2 ou 3 dias e você faz o planejamento estratégico do seu negócio. Você reserva um momento lá no quarto trimestre, quando você for repetir, senta ali, você, com a sua equipe, com as pessoas que estiverem envolvidas, e você faz o planejamento para o ano seguinte. Mas vamos lá, como é que você faz esse planejamento, né? Qual é o passo a passo? O que você tem que fazer? Anota aí, pega papel e caneta e anota, que eu vou dizer o passo a passo. O primeiro passo para você fazer o planejamento estratégico é definir o seu modelo de negócios. O que é um modelo de negócios? É como a empresa vai operar. É como eu falei, tem muito empreendedor que abre o seu negócio e nem ao menos definiu o seu modelo de negócios, né? Quem é o seu público-alvo? Como é que vai ser a comunicação com esse público, o que você vai oferecer em termos de valor, quais serão os canais de distribuição, como é que esse público vai entrar em contato com o seu produto ou serviço, quais são os fornecedores, quais são os custos envolvidos, quais são as atividades necessárias para fazer essa empresa rodar, esse negócio rodar. Então é definir o modelo de negócios. Ah, Carol, já defini. Ok. O momento do planejamento estratégico, então você vai revisar o seu modelo de negócios. Porque como eu falei, o mundo é dinâmico, né? A vida é dinâmica, as empresas são dinâmicas, então pode ser que aquele modelo de negócios que você definiu no início precise de alguns ajustes e tá tudo bem, porque a vida acontece. Tá? Então, em cada momento de planejamento estratégico, você vai revisar o seu modelo de negócios. E aí você vai pensar, né? Você vai se questionar, peraí, isso aqui faz sentido ainda? Ou a gente precisa mudar alguma coisa aqui? Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é criar cultura. Criar cultura organizacional, né? A cultura, ela é meio abstrata, assim, né? Às vezes é difícil de entender, mas de uma forma simples, como as coisas funcionam na empresa, sabe? Sabe a pessoa que tem a sua personalidade, né? Toda pessoa tem a sua personalidade? Então,
toda empresa também tem a sua personalidade, a forma como ela é, a forma como ela resolve as coisas, a forma como as coisas funcionam. Então, a cultura é a personalidade da empresa, é o jeitão da empresa, sabe? E aí, existem 3 instrumentos muito poderosos para ajudar na criação de cultura, que é a missão, a visão e os valores, tá? Não vou me aprofundar aqui no que é tudo isso, mas enfim, a grande questão é que geralmente as empresas criam, né, sua missão, sua visão, seus valores e deixam ali pendurado no mural, né, na parede da empresa só para inglês ver. E não vive aquilo, sabe? A visão, a missão, é ela que vai determinar o patamar, o lugar que a sua empresa vai estar. E aí quando você determina e você não vive isso acaba, sabe, não cria cultura. Ou então cria uma cultura fake, sabe? Onde as pessoas, é assim, mas não funciona bem assim, tá? Valores, a mesma coisa. É dizer, né, para as pessoas que estão ali e para você mesmo que é dono da empresa, quais são os valores aceitáveis. Por exemplo, integridade, honestidade, espírito de liderança, espírito de equipe, entusiasmo, enfim, valores. Sabe? São atributos que definem a personalidade, o jeito da empresa de operar. Então, o segundo passo é criar cultura, tá? E eu costumo dizer que um negócio sem cultura não é nada. Não existe uma boa gestão sem cultura. A cultura traz coesão. A cultura faz com que todo mundo que trabalha na empresa saiba para onde vai. Haja da forma que é aceitável e orientada pela empresa. Então ela traz coesão. Sem cultura, cada um faz o que quer, como quer. Não tem valores aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso agir sem ética, eu posso agir sem, sei lá, cordialidade com os meus colegas. Porque não tem valores, sabe? Não tem missão, não tem visão, eu não sei para onde a gente vai. É como dizem, né? Para onde é que esse barco está indo? Não sabe. Como é que as pessoas vão saber? É por meio da criação de cultura. Não, peraí. Aqui, ó, a gente sabe aonde a gente vai chegar. A gente quer alcançar esse patamar. Aqui eu sei como eu devo me comportar, porque os valores da empresa são esses. Entende? Então isso aqui é cultura, é criação de cultura. O terceiro passo é mapear os fatores internos e externos do negócio. Lembra que eu falei que a gente, quando faz planejamento estratégico, a gente consegue se proteger e se destacar da concorrência, a gente consegue se antecipar, porque a gente está monitorando o ambiente externo? Então, o ambiente externo é exatamente isso, é tudo que está externo à empresa. Por exemplo, a economia, a política, né, reformas tributárias, reforma da Previdência, enfim, tudo isso impacta a empresa. Uma nova tecnologia que esteja surgindo, uma nova tendência, e tudo isso o planejamento estratégico monitora, tá? E os aspectos internos, que é literalmente aquilo que está dentro da empresa, sob o controle da empresa. São as suas forças e as suas fraquezas. Aquilo que a empresa faz muito bem, sabe? E aquilo que ela não faz tão bem assim, que ela deixa a desejar. Então, quando a gente olha para dentro da empresa, a gente mapeia as forças e as fraquezas, o que a gente faz? Aquilo que ela faz muito bem, que são as forças, a gente potencializa. E ela fica melhor ainda. E aquilo que ela não faz tão bem, que são as fraquezas, a gente trabalha para melhorar. Então o planejamento estratégico, ele olha tanto para fora quanto para dentro da empresa e trabalha tudo isso. Olha para fora e visa se proteger das ameaças, aproveitar as oportunidades, como uma nova tecnologia que esteja surgindo, uma nova tendência, e olha para dentro e procura trabalhar aquilo que não está tão bem assim na empresa, aquilo que é a sua fraqueza, e potencializar a sua força. Agora você imagina, se tem algo que a minha empresa faz muito bem, e aí no meu planejamento eu coloco aquilo ali na rota, né? Eu falo, não, a gente vai fazer isso aqui melhor ainda. E a gente vai traçar um plano para fazer isso aqui ainda melhor. Imagina, se eu já não começo a
a aumentar o meu resultado só com esse aspecto. Imagina trabalhando isso tudo em conjunto. Então não tem como não alcançar crescimento, não multiplicar os resultados quando a gente olha para a empresa dessa forma. Não tem como. O quarto passo, deixa eu descer aqui um pouquinho, é definir a estratégia da empresa. A gente definiu lá no início o modelo de negócios, aí agora que a gente já conhece, né, aquilo que a empresa faz de melhor e aquilo que ela não faz tão bem assim, aquilo que está, né, no ambiente externo da empresa, agora que a gente já conhece tudo isso, já mapeou tudo isso, a gente vai definir qual é a estratégia da empresa. Tem muita empresa por aí que começa a operar, assim como não fez o modelo de negócios, opera sem estratégia, não sabe, né? Para que lado vai, como é que atua, como é que não atua, e fica ali perdida, às vezes dando um murro em ponta de faca. E o que é definir a estratégia? É simplesmente decidir se a sua empresa vai operar utilizando a estratégia de liderança em custo ou a estratégia de diferenciação. São coisas completamente diferentes. Quando a gente escolhe a estratégia de liderança em custo, a gente tem que gerir a nossa empresa. Todos os processos da empresa precisam ter o menor custo possível para que o nosso produto ou o nosso serviço chegue ao cliente também com o menor custo possível. Ou seja, ao menor preço possível. Por quê? Porque a gente está brigando por preço. Então a gente tem que vender o que a gente vende, seja produto ou serviço, da forma mais barata possível. Porque aí o cliente vai escolher a gente porque o nosso preço é menor do que o do concorrente. Agora, a estratégia de diferenciação, ela já é diferente, já é ao contrário. Não é que a gente não esteja preocupado com o preço, às vezes a gente não está mesmo não, tá? Tem estratégias que realmente a gente nem se importa com o preço, porque a gente cria uma diferenciação tão grande que o cliente ele paga o preço que a gente colocar. Tá? Então, a maior preocupação não é o preço. A maior preocupação é trazer, literalmente, diferenciação. É diferenciar o seu produto ou serviço do da concorrência. E aí o cliente vai escolher a sua empresa porque ele vai falar assim, opa, peraí, não, eu vou comprar dessa empresa aqui e não dessa, porque aqui é melhor. Porque aqui eu tenho mais vantagem. Porque a entrega é mais rápida, porque tem mais qualidade, porque dura mais, enfim, não importa. Mas o cliente tem que enxergar alguma coisa que seja vantagem para ele na diferenciação que você oferece. Então são dois jogos completamente diferentes, tá? Quando você escolhe a estratégia de liderança em custo, você precisa gerir a sua empresa de uma forma. Quando você escolhe a estratégia de diferenciação, você gere de outra, ok? Isso influencia em toda a cadeia produtiva do seu negócio. Então esse é o momento de escolher, peraí, a gente vai competir como no mercado? A gente vai ter os melhores preços ou a gente vai trabalhar por diferenciação, ok? Então esse é o momento de escolher a estratégia da empresa, tá? Depois, o passo seguinte, que é o quinto passo, é estabelecer metas, plano de ação para executar essas metas e indicadores para ver se a empresa está no caminho certo, alcançando as metas que ela estabeleceu. Então você fez todo um estudo, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno da empresa. Você sabe exatamente todas as forças e fraquezas da sua empresa. Você definiu qual é a estratégia que ela vai adotar. Agora, você vai definir quais são as metas que você vai colocar para que essa empresa chegue aonde você quer que ela chegue. E aí, definindo essas metas, você parte para o plano de ação, porque não adianta só definir metas. Só definir metas não leva a empresa para lugar nenhum. É preciso implementar essas metas, colocar esse plano em ação. E aí tem algumas ferramentas, né? Eu utilizo particularmente uma, exatamente para ajudar o empreendedor a implementar essas metas. E aí, essa ferramenta, ela acaba com essa coisa assim que o empreendedor tem, eu não consigo executar. Não,
É um mapa, sabe um mapa que te coloca ali na rota, no caminho, que você sabe exatamente quando que tem que executar tal coisa, quem que é responsável por tal coisa, quanto que aquilo vai custar. É um mapa. E aí fica muito mais fácil ter disciplina para implementar esse planejamento. E aí depois, né, periodicamente, você vai olhar os indicadores que foram estabelecidos. O que são indicadores? São formas de se mensurar se a empresa está alcançando o que ela pretende alcançar. Por exemplo, vamos supor que você estabeleceu uma meta de faturamento. Ah, eu quero aumentar o faturamento em 20% esse ano. Um exemplo. Você vai olhar literalmente o seu faturamento. O faturamento vai ser um indicador. Você vai ter ali como mapear, tá? E nos nossos treinamentos a gente faz ali uma planilha específica para isso, para você mapear, olhar ali, ó, todo mês e saber se está no caminho certo ou não. Então, olhar os indicadores, que é o que vai te dizer, não, peraí, opa, tá no caminho certo, bora lá, vamos continuar, ou não, peraí, vamos fazer uma correção de rota, vamos fazer um ajuste, ok? Então, esses são os 5 passos para você fazer o planejamento estratégico, para você planejar o crescimento do seu negócio. E é como eu falei, parece meio coisa de empresa grande, de multinacional, mas tudo é adaptável à realidade da empresa. E por mais simples que o planejamento estratégico possa ser, né? Ah, Carol, minha empresa é muito iniciante, meu planejamento estratégico vai ser muito simples, não importa. O fato de você fazer, você já vai ver resultado na sua empresa. E a partir do momento que você vai aplicando, você faz o planejamento, implementa, faz o planejamento, implementa, você vai ficando melhor, a sua empresa vai ficando melhor e você vai alcançando cada vez mais resultados, tá? E quais são as principais metas que um negócio deve ter? É claro que cada empresa é uma empresa, cada realidade é uma realidade, mas existem algumas metas que são universais, para que você possa tirar a sua empresa da onde ela está e levar ela para o patamar seguinte, que são meta de faturamento, tá? É uma das metas. Meta de lucro, por exemplo, tá? Isso aqui acaba com aquela história de, ah, eu não estou vendo a cor do dinheiro. Meta de satisfação do cliente e meta de formação de caixa, capital de giro, reserva de emergência, investimento. Por quê? Porque meta de formação de caixa vai trazer a tal segurança que eu venho falando aqui para o negócio. Então, essas são as 4 metas fundamentais que um negócio precisa ter, tá? Mas pode ser que estabelecer essas 4 metas de uma vez seja muito para o seu negócio, tá? Inclusive, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Às vezes, né, quando a gente fala, ah, tem que implementar metas, tem que fazer o planejamento, não sei o quê. Aí o empreendedor, ele se empolga e ele começa a criar um monte de metas, um monte. E aí, ele não tem condições de implementar aquilo tudo, tá? Porque quando a gente começa a olhar com essa profundidade para a empresa e para o que está à volta dela, a gente começa a pensar, opa, a gente tem que atacar isso aqui, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Surgem muitas coisas que precisam ser atacadas. Só que a gente não consegue fazer tudo de uma vez, sabe? Então é preciso priorizar. É preciso ver aquilo que vai trazer mais resultado e priorizar. Às vezes, por exemplo, por si só, quando você coloca ali uma meta de satisfação do cliente, ah, eu quero aumentar a meta de satisfação do meu cliente, sei lá, em 30%. Uma coisa já vai puxando a outra. E aí, quando você aumenta a meta de satisfação do cliente, é bem provável que automaticamente você já esteja aumentando o faturamento. Porque o cliente satisfeito, ele compra mais vezes. Então, uma coisa está entrelaçada com a outra. Esse é um ponto. O outro ponto é que, às vezes, você estabelece uma meta. Por exemplo, eu gosto de chamar de macrometa, tá? É aquela meta maior, aquela meta grande. Você estabelece uma macrometa. Por exemplo, aumentar o faturamento, sei lá, em 15%.
Só que para você aumentar o faturamento, para você alcançar essa macrometa, você tem que fazer várias outras coisas por trás disso. E aí você precisa estabelecer outras metas menores para alcançar essa meta de faturamento. Então, às vezes, uma única meta a ser implementada já traz um volume de trabalho considerável e um volume de resultado também muito considerável. Então, quando você for fazer, não se preocupe não, porque eu tenho que ter tantas metas, que eu tenho que abarcar tantas coisas no meu negócio. Às vezes, uma única meta faz você mexer, você revirar ali na sua empresa tanta coisa que automaticamente você já alcança o crescimento de outras coisas em função apenas de uma macrometa, vamos dizer assim, tá? Então, esses são os 2 pontos que eu acho interessante colocar para vocês aí em relação a essas metas. Porque tem muita gente que fica, mas quais são as metas? Aí a gente fala, metas indispensáveis. Essas, e a pessoa fica doida querendo implementar aquilo tudo e às vezes não precisa. Às vezes, uma meta, 2, 3, no máximo, né? Já teve empresas que eu mentorei que implementaram 3 metas só, 3 macrometas e tiveram grandes resultados. Então, não precisa se desesperar, porque eu tenho que abarcar tudo. Não, calma que não é assim, tá? E aí, onde é que eu mais vejo que as pessoas erram quando vão implementar o planejamento estratégico? Além disso, né, que eu já comentei, de querer sair colocando um monte de meta que não tem condição de implementar, uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais erram é não ter a disciplina para executar o planejamento. As pessoas até muitas das vezes começam bem, colocam ali, fazem o planejamento e vai chegando assim, vai passando o tempo, sabe? Vai começando ali, chega o meio do ano, aí já tá cansado, já não monitora tanto, enfim. E aí o que eu digo para você? Fazer o planejamento é importante? É importante. Mas mais importante do que planejar é executar. Então é aí que a gente vê de fato a importância do plano de ação. Que você tenha uma ferramenta que te ajude a estabelecer todas as atividades que são necessárias serem feitas para que você consiga realmente implementar aquele planejamento. Tá? Então busque sempre uma ferramenta para que você possa fazer esse planejamento, tá? No plano de ação, para que você consiga implementar tudo isso. E quem deve participar do planejamento estratégico? Bem, por se tratar de estratégia, né, por um assunto de estratégia da empresa, muitas coisas ali são decididas que às vezes, né, não é interessante que saia dali. Geralmente o planejamento estratégico é feito pela alta cúpula da empresa, ou seja, pela alta liderança da empresa, tá? Então, se você é sozinho na sua empresa, você vai fazer o planejamento sozinho. Se você tem sócios, faça com os seus sócios. Se você tem gerentes, né, você é o dono da empresa, você tem gerentes ali para comandar algumas áreas da sua empresa, faça com esses gerentes. Ah, Carol, mas eu quero inserir os meus funcionários nisso. Ok. Não existe exatamente certo e errado. Se você se sente confortável em inserir os funcionários, são funcionários-chave, sabe? Funcionários que podem contribuir, podem agregar, tudo bem. O importante é fazer. O importante é que você faça, ok? Muito bem, a gente chegou ao final desse vídeo. Falamos sobre muita coisa aqui. Falamos sobre a importância de se planejar, o crescimento da empresa, como você pode fazer isso, os benefícios que isso traz, quem pode participar, quem não pode participar, quando deve fazer o planejamento, enfim, falamos sobre muita coisa. Eu espero que tenha sido útil para você, eu espero que você tenha gostado e que você, acima de tudo, aplique no seu negócio e tenha muito resultado. Então, se você chegou até aqui, eu quero te pedir, né, que você curta, que você comente, que você compartilhe, para que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas. E mais uma coisa, qual foi a maior sacada que você teve aqui hoje e que você vai levar para o seu negócio? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!